Ele confessou 36 assassinatos de mulheres jovens em vários estados americanos na década de 70, mas especialistas acreditam que a contagem final pode passar de 100. O número exato de mulheres que matou nunca será conhecido. Hoje, contarei a vocês a história de um terrível e notório assassino em série americano. Ted nasceu em Burlington, Vermont, em 24 de novembro de 1946. Sua mãe, Eleanor Louise Cowell, tinha 22 anos de idade e era solteira quando deu à luz a seu filho, chamando-o de Theodore Robert Cowell. A certidão de nascimento de Ted lista seu pai como desconhecido. Sendo assim, a identidade de seu pai biológico nunca pôde ser confirmada. Bundy começou a vida sendo uma vergonha secreta de sua mãe, quando seu nascimento ilegítimo humilhou seus pais profundamente religiosos. Louise entregou Ted em uma casa para mães solteiras, em Vermont, e mais tarde levou o filho aos avós na Filadélfia. A infância de Ted foi atribulada. Além de ter que conviver com as explosões de violência do avô, que muitas vezes agredia sua avó, foi criado como filho adotivo de seus avós e foi informado mais tarde que sua mãe era na verdade a sua irmã. Eleanor mudou-se com Ted para Tacoma, Washington, alguns anos depois, e logo se casou com seu padrasto, John Bundy. Ted recebeu seu nome, mas ele não tinha muito respeito pelo padrasto, a quem se ressentia por ser muito humilde e de classe baixa. Também não aceitava o fato de ter sido separado dos seus pais para viver com a sua irmã. Deve-se destacar que ele não entendia a hipótese de seu pai afetivo ser, na verdade, o seu avô. Em sua nova cidade, Bundy era considerado uma criança tímida, solitária e bastante insegura. Passava o seu tempo cuidando de seus irmãos mais novos e torturando animais, comportamento juvenil comum entre psicopatas. Mais tarde, começou a espiar pelas janelas de outras pessoas e também roubar coisas que queria. Sofria bullying na escola onde estudava, mas, apesar disso, mantinha uma desenvoltura acadêmica brilhante. Era o melhor aluno do colégio. Com o passar dos anos, passou a ser considerado por seus conhecidos como um rapaz inteligente e educado. Trabalhou desde cedo, apesar de nunca ter mantido estabilidade em seus empregos. Mais tarde, Ted começou a estudar psicologia na Universidade de Washington, em 1967. Bundy se apaixonou por uma jovem rica e bonita da Califórnia, chamada Stephanie Brooks. Ela tinha tudo o que ele queria: dinheiro, classe e influência. Cerca de um ano depois, a garota encerrou o relacionamento devido à imaturidade e falta de ambição de Bundy, deixando-o devastado. Bundy nunca superou tal rejeição, entrou em uma grave depressão e abandonou os estudos. Tentava a todo custo reconciliar o namoro, mas sua ex-namorada estava decidida a seguir sua vida. Com 23 anos, achou uma nova companheira, Meg Anders. Ambos passaram a morar juntos e acabaram casando e tendo um filho. Entretanto, Ted mantinha contato com sua primeira namorada. Em meados da década de 70, Bundy havia se transformado, tornando-se mais exteriormente confiante e ativo em questões sociais e políticas. Ele até recebeu uma carta de recomendação do governador republicano de Washington, depois de trabalhar em sua campanha. Aos 27 anos, em uma viagem para o Partido Republicano, Bundy encontrou-se novamente com sua antiga amada e não mediu esforços para reconquistá-la. Mas o seu objetivo agora era outro: rejeitá-la e fazê-la sofrer, para que ela sentisse toda a desgraça amargurada por Ted anos atrás. E ele conseguiu. Bundy se formou em psicologia na Universidade de Washington em 1972. Ele havia sido aceito na faculdade de Direito em Utah, embora nunca fosse se formar. Embora haja algum debate sobre quando Bundy começou a matar, a maioria das fontes diz que ele começou seu tumulto assassino por volta de 1974. Nessa época, muitas mulheres na área de Seattle e nas proximidades de Oregon desapareceram. Muitas das vítimas de Bundy se assemelhavam à namorada da faculdade, estudantes atraentes, com cabelos longos e escuros. Ele costumava atrair suas vítimas para seu carro, fingindo se machucar e muitas vezes dizendo precisar de ajuda para carregar compras, ao aparecer com uma muleta ou o braço engessado. Na primeira distração, a vítima era dominada. A partir daí, Ted variava o destino da vítima. Algumas não sofreram tanto, eram logo estranguladas,
Mas, antes de perder a vida, Bundy abusava sexualmente. Outras sofriam bastante, como, por exemplo, Melissa Smith, de 17 anos, cujo cadáver foi encontrado com sinais evidentes de tortura. Por dentro, o seu crânio estava em pedaços e todo o seu corpo estava totalmente machucado. Karen Chandler e Keith Klein também foram desafortunadas. A primeira teve os dentes quebrados e sua mandíbula e seu crânio esfacelados, os dedos esmagados e sofrido inúmeros cortes em volta do corpo. A segunda sangrava demais pela cabeça. O seu rosto estava dilacerado por objeto cortante, provavelmente uma faca. Quase não possuía mais arca dentária. Sua mandíbula estava em pedaços e com sinais de flagelação no pescoço. As duas foram estupradas. Bundy estuprou e assassinou mais de 35 mulheres, incluindo uma garota de 12 anos. Em sua maioria, as vítimas tinham uma aparência semelhante à de Stephanie Brooks. Eram mulheres brancas, com idades até 25 anos, de classe média, com longos cabelos castanhos e lisos. Em 1974, ele foi preso por um oficial de trânsito quando tentou fugir de um procedimento padrão. Alcançado, os oficiais encontraram algemas, um picador de gelo, um pé de cabra, uma meia calça com buracos para os olhos e outros itens questionáveis em seu carro. Ted foi preso por suspeita de roubo, mas depois acabou acusado e condenado pela tentativa de sequestro de Carol Darront e teria sido julgado pela morte de Karen Campbell se não tivesse conseguido fugir da prisão em dezembro de 1977. Em 30 de dezembro de 1977, a maioria dos funcionários dos prisioneiros não violentos estavam fora devido ao feriado do Natal. Bundy espalhou livros sobre sua cama e os cobriu com um cobertor para simular seu corpo adormecido. Em seguida, escalou até o teto e o atravessou até o quarto do carcereiro-chefe, que estava fora, e colocou suas roupas antes de sair pela porta da frente em liberdade. Depois de roubar um carro, pegar uma carona com um motorista e tomar um ônibus, Bundy foi até Denver, onde pegou um voo até Chicago. Quando os funcionários da prisão descobriram a fuga, mais de 17 horas depois, Bundy já estava em Chicago. Em 8 de janeiro, Bundy chegou a Tallahassee, na Flórida, onde alugou um quarto em uma pensão sob o codinome de Chris Hagen. Uma semana depois, de madrugada, invadiu a casa da fraternidade Chi Omega e agrediu, violentou e assassinou 4 estudantes. Em fevereiro de 1978, uma semana depois de ter assassinado Kimberly Leach, de 12 anos, ele foi parado pela polícia em Pensacola. Como dirigia um carro roubado, acabou preso. A polícia, que o procurava, então ouviu diversas testemunhas e encontrou evidências físicas que o ligavam a 3 assassinatos. Dentre elas, um molde feito a partir das marcas de mordidas encontradas no corpo de uma das vítimas do Chi Omega. No caso de Kimberly Leach, também foram encontradas fibras da roupa de Ted na cena do crime. Durante seus vários julgamentos, um Ted Bundy muito seguro de si se defendeu, recebendo elogios e uma legião de admiradoras. Depois de várias apelações, Bundy foi condenado à morte e eletrocutado pelo estado da Flórida em 1989. Para sua última refeição, ele pediu bife, ovos, pão e café, mas a recusou porque não estava com fome. Ele foi eletrocutado na cadeira elétrica em 24 de janeiro de 1989, enquanto uma multidão de pessoas do lado de fora aplaudia quando se anunciava a morte do psicopata. Recentemente, documentos revelaram que, enquanto era eletrocutado, exibia um sorriso no canto do rosto. Sua mãe, Louise, estava trabalhando como secretária na Universidade de Puget Sound e ainda era casada com John, nos anos 70. Quando Ted foi acusado de seus crimes, ela se recusou a acreditar por anos, embora tenha mudado de posição depois que ele confessou. Ted Bundy é um dos assassinos em série mais famosos da história, sendo até hoje tema de discussões e algumas obras. Ted Bundy foi o caso de hoje. Espero você no próximo vídeo, aqui no Panic TV. Obrigado.